E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso Linhas Direitas, desta vez num formato a estrear. Olá também a quem nos vê, desta vez e pela primeira semana através de formato vídeo, na vossa companhia, os habituais Nuno Loureiro, Vítor Nunes e eu, que aqui estamos mais uma semana depois de aqui estarmos a analisar os resultados das eleições americanas e para mais um programa que andará muito lá por fora, não só por essa Europa inteira, mas também pelos Estados Unidos, por Israel, pela Coreia do Norte, pela Rússia e até eventualmente pela Argentina, e numa altura também em que o 47º presidente dos Estados Unidos vai formando a sua equipa, e eu começaria talvez aqui pelo Nuno Loureiro, enfim, talvez para nos dar aqui um bocadinho a tua perspectiva daquilo que já se vai sabendo, pelo menos relativamente ao novo, por exemplo, ao novo embaixador a Israel, ao novo homem forte da defesa, que é um homem que vem da Fox News, que já tem gerado para aí alguma celeuma, porque aparentemente diz que não quer mulheres na frente de combate, e enfim, com esta nova entrada do Elon Musk, enfim, não propriamente para um cargo propriamente governamental, mas que também tem levantado pelo menos algumas questões relativamente a eventuais conflitos de interesse que possa ter. És tu que vais gerir o Trust, e vais ver para onde como é que se vai gerir o dinheirinho do Elon Musk agora que ele vai ver como é que melhora a eficiência do Estado norte-americano. Apanhaste-me. Eu sabia. Foi por aí que me convenceram a apoiar o movimento MAGA, mas eu depois acabei por ter que dizer que não, porque era um conflito de interesses aqui com a gestão de linhas direitas e os nossos patrocínios e enfim, a economia que gira em torno de linhas direitas. E, portanto, acho que o Musk vai ganhar dinheiro com isto ou não? Não. A verdade é que o Musk comprou uma guerra já há muito tempo, quando comprou o Twitter. E, portanto, comprou uma guerra contra os poderes que são, ponto final. E esses poderes inclui-se a própria União Europeia, não é só os Estados Unidos, mas a própria União Europeia, como nós temos assistido, primeiro com o Breton e depois agora com as declarações não sei de quem, depois agora foi o vice-chanceler também da Alemanha que vai falar, não podemos ter a informação, quer dizer, nas mãos de alguém como o Elon Musk, etc. O Luís Montenegro, coitadinho, também veio dar a sua acha na fogueira, falar sobre os perigos da desinformação. E, portanto, o Musk, a pouco e pouco, acho que se viu numa situação em que foi estando cada vez mais investido no campo republicano, digamos assim, visto e olhado como um adversário por parte do outro lado, e ele, para manter os seus próprios interesses, se calhar acabou de ter que perceber que tinha que fazer um all-in. Agora, eu acho, de alguma maneira, eu não acredito em pessoas impolutas, mas já a própria compra do Twitter iniciava claramente uma tomada de posição. E é uma tomada de posição por um conjunto de ideias que são muito importantes. E se calhar, sem a libertação do Twitter por parte do Elon Musk, não sei se teria havido
agora à libertação política, digamos assim, dos Estados Unidos por parte do Donald Trump, porque o Twitter foi de facto importante. Agora, o Musk é um homem com um conjunto de empresas enormes que têm contratos com o Estado. Não sei como é que é a questão do conflito de interesses. Eles de certeza que têm que encontrar fórmulas de que a coisa possa acontecer. De qualquer maneira, parece-me que o papel dele será mais como consultor externo, daí que já o próprio Vivek está na tal comissão, e se calhar o papel do Elon Musk será mais exterior e menos de papel assinado, precisamente para salvaguardar alguma coisa desse género. Agora, posto isto tudo, eu acho que o trabalho é extremamente meritório e estou convencido que há aqui um conjunto de pessoas que têm uma convergência ideológica e estratégica de que este programa que o Trump tem vindo a pôr em cima da mesa é de facto ir para a frente. E os dados que vêm saindo cá para fora, nomeadamente as pessoas que vão sendo nomeadas, são pessoas de facto com tarimba, com coragem política, com força, o que me leva a crer que estão todos a levar a sério, muito a sério mesmo, o papel que têm para desempenhar, e sabem perfeitamente que o tempo é apertado e que são os próximos 2 anos onde há a garantia de ter esta hegemonia política na presidência, no Senado e na Câmara dos Representantes. E, portanto, eles vão jogar tudo nestes 2 anos. Eu acho isso ótimo. Pois, nós já tínhamos falado sobre isso até no programa de há 2 semanas, salvo erro, com o Vasco Rato, sobre esta questão dos 2 anos. Vítor, olhando um bocadinho mais para cá, tentando sair um bocadinho dos Estados Unidos. O Anthony Blinken foi, hoje, salvo erro, veio à Europa anunciar, no fundo, mais dinheiro para a Ucrânia e aparentemente disse que até à tomada de posse os Estados Unidos não vão deixar de apoiar a Ucrânia. Qual é que é a tua, não digo perspectiva, mas ou expectativa, se quiseres, sobre essa situação de facto? Eu acho que, ou seja, relativamente à posição dos Estados Unidos relativamente à Ucrânia e à Rússia, enfim, já houve para aí uns sururus entre o Putin e o Trump. Aparentemente a coisa foi enfim, a vitória foi, não vou dizer aplaudida, mas foi assim, foi enaltecida e teve uma palavra simpática como seria de esperar, mas depois entretanto já houve para ali uns chururus e a coisa não andou, e agora sobretudo com esta indicação do Marco Rubio para secretário de Estado, o que é que tu achas que pode, enfim, qual é que é a decisão final que pode estar em cima da mesa? Bom, antes de mais, bem-vindo, boa noite aos nossos ouvintes, olá a vocês os dois. Bom, eu começaria por dizer que é interessante que o Linhas Direitas foi claramente o programa, como nós dissemos na semana passada, que acertou, ao contrário da quase toda a comunicação social que achava que a senhora ia ganhar. Nós mostrámos e arriscámos e dissemos as coisas que tinham que ser ditas, porque era óbvio, começava a ser já claramente óbvio que o Trump tinha um movimento que estava a avançar e que claramente tinha uma sensação de vencedora, e portanto congratulo-me por isso e por ver os falhanços dos meios de comunicação social, e que agora andam todos a tentar explicar e a tentar esconder o que fizeram. Em relação à tua pergunta, claramente a política vai mudar. Eles agora sabem, o Trump está a criar uma equipa forte, de gente com peso, de gente com muita experiência, e acima de tudo a mostrar que está aqui para nestes 2 próximos anos, se não 4,
Se as coisas correrem bem economicamente, se as pessoas sentirem que há uma evolução nos Estados Unidos, provavelmente em 2026, nas eleições para a casa, provavelmente também vão continuar a ter maioria. É só que a maioria ainda não está confirmada, mas está bem encaminhada agora em 2024, faltam dois representantes. Mas das 11 corridas os republicanos lideram 6, portanto, em princípio amanhã ou depois já deve ser confirmado. E, portanto, a partir daí será uma política forte, dizer claramente à NATO, ao contrário do que foi com Biden, que era vamos para a frente, vamos para trás, com pessoas pouco experientes, com a senhora Kamala a ir a eventos internacionais pouco antes da guerra, do começo da guerra com a Ucrânia, e a dizer imbecilidades. Não, aqui é claramente uma linha, uma ideia do que é que os Estados Unidos querem fazer, que não se querem envolver em guerras, que apoiarão os seus aliados, mas acima de tudo querem um equilíbrio nos vários palcos, não só no Médio Oriente, não só na Europa, mas também no Médio Oriente, que é importante, com Israel, também a nomeação já a primeira nomeação do embaixador em Israel, já mostrando claramente para onde querem ir. E isto é no seguimento do que Trump fez. Eu acho que é claro, os Estados Unidos a voltarem em força ao teatro, ao palco internacional, e claramente não vão apoiar a continuação de uma guerra como isto tem acontecido aqui, com a ilusão de que vai haver um vencedor. Eu digo desde que isto começou, não vai haver um vencedor. Vai haver, eu já perdi a conta dos milhares de mortos que acontece ali. Nós ouvimos falar dos milhares de mortos em Gaza, mas não ouvimos falar na Ucrânia ou na Rússia, mas provavelmente já são centenas de milhares de jovens que estão a ser mortos, de populações inocentes, e portanto os Estados Unidos neste momento querem acabar com aquela guerra. Ninguém vai ganhar, é impossível isso acontecer, vai ter que haver um acordo entre as várias partes e dizer à Europa parem com isto, e que a NATO, porque o grande financiador da NATO continua a ser os Estados Unidos, se querem continuar com o apoio dos Estados Unidos, financeiro e a nível militar, vão ter que fazer de tudo para acabar com esta guerra, porque já lá vamos ver, isto começou em 2022, já estamos quase a chegar aos 3 anos, não é? E portanto não há avanços e recuos, continuamos a dizer, quando as coisas correm bem para a Ucrânia aparecem nos jornais, quando não correm esconde-se isso, tenta-se manipular a informação, que a Ucrânia está a vencer, fala-se em armas nucleares, mas o certo é que não se vê grandes avanços, nem de um lado nem do outro, e portanto é uma guerra que, se deixarmos continuar, se os Estados Unidos deixarem continuar, a NATO vai gastar muito, a Rússia e a China vão gastar muito dinheiro, mas o máximo que tu consegues são mortes, e sem haver o acordo. Tem que haver aqui uma questão política. E uma lavagem de dinheiro tremenda, não é? Exatamente. E muito dinheiro e muito armamento que está gasto. E se nós olharmos, por exemplo, uma das questões do Dodge, não é? Do Elon Musk e do Vivek, é um bocado, passa por aí, quer dizer, se tu queres optimizar o Estado americano, que hoje tem uma dívida brutal, que tem um déficit brutal, que não para de crescer, passa muito por parar de financiar guerras fora. E, portanto, se queres melhorar as condições de vida dos americanos, não tem a ver só com a imigração de pessoas que vêm para ser subsidiadas, mas tem com o facto de financiar a tua sociedade e deixar de fazer guerras inúteis. E essa foi um bocado mas aquilo não é bem só, aquilo não é bem um financiamento a fundo perdido, não é? Aquilo não são fundos comunitários. Aquilo supostamente vai ser pago, não é? A ver, vamos. Bem, é pago já claramente pelos direitos que já estão distribuídos em larga escala na reconstrução da própria Ucrânia, não é? Pois. Só aí estamos a falar enfim. Mas agora... Mas quanto mais rápido melhor, não é? Só começas a reconstruir quando acabas a guerra, não é? Não, a única coisa que é curiosa no meio disto tudo, quer dizer, é que, por exemplo, no caso da Ucrânia, não, mas no caso do Médio Oriente, os contribuintes norte-americanos acabam por estar a financiar os dois lados da batalha, porque um financiam diretamente, ou dão armas diretamente aos israelitas, e pelo outro, os israelitas estão a combater armas que foram deixadas no Afeganistão pelos americanos, ou que foram compradas pelo Irão, fornecidas pelo Irão com o dinheiro dos acordos feitos
para esta nova estratégia do Zé Bidé de seguir a estratégia do Obama, não é? E que o Trump tinha acabado com isso. E, portanto, há aqui, em termos, a coisa vai mudar. Parte da razão pela qual não houve guerras nos primeiros 4 anos de Trump, é a mesma razão pela qual eu estou a apostar que estes conflitos militares se vão rapidamente resolver neste segundo mandato do Trump. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E acho que em termos internacionais os players já começaram todos a posicionar-se. E já se começaram a posicionar precisamente porque percebem que vai mudar completamente, quer dizer, e não só vai mudar a estratégia, mas que desta vez ele não vai estar sozinho. Portanto, ele vem com mais força. Vem com mais força pelo processo eleitoral difícil, tremendo, épico, que conseguiu ultrapassar, mas com mais força pela quantidade enorme de pessoas, e muitas delas com recursos, não é só o Musk, que tem e até os recursos de posição pública, etc. Mas já não é só Trump, é uma coligação. E é de facto uma nova vaga, uma nova geração e uma nova forma de fazer política que vem aí nos Estados Unidos. A direção democrata está toda nos 80 anos. A mudança política vai ser brutal. Eu acho que isto é uma das coisas que se sente mais. E, obviamente, os líderes mundiais têm que perceber, e todos eles perceberam, cada um à sua maneira, que vão ter que lidar com isto e que vão ter que lidar não com o outlier, como imaginaram em 16 que Trump fosse, mas com uma nova América que vem aí e que está aí para ficar. A questão para mim é perceber ao certo, eu acho que isso ainda não tenho, pelo menos, como muito evidente, acho que vamos ter que também preparar para ver que nova América será essa no mundo, não é? Acho que internamente não há grandes dúvidas em termos de política interna, também não há grandes dúvidas relativamente a políticas externas no sentido enfim, da política económica. Na geoestratégica não sei ao certo. Acho que há uma coisa muito evidente, que o Vítor estava a dizer que ele vem dizer aos europeus, parem lá com isso. Eu acho que ele não vai precisar dizer aos europeus nada, basta que diga aos europeus: olha, eu não dou nem mais um tostão, e nós paramos por si, não é? Porque não há... O J.D. Vance já disse que pois, querem acabar com o Twitter na Europa. Então, mas isso assim não há nato. Pois foi. Mas isso para mim foi sempre um dos problemas maiores desde o início da guerra da Ucrânia, que era o facto de eu achar que enfim, as sociedades europeias condoeram-se muito, e eu acho que razoavelmente, e com razão, e de maneira bastante justa com os ucranianos depois da invasão, mas acho que ficou sempre por explicar, por parte dos líderes europeus, aos povos europeus, que isto se pagava de alguma maneira, e portanto nós não podíamos estar a prometer, ou seja, um continente inteiro, uma estrutura como a União Europeia não pode estar a prometer a um país um contributo muito grande para um esforço de guerra, e ao mesmo tempo dizer ao seu próprio povo: isto vai ficar tudo na mesma, tal e qual como estava agora. Portanto, assumir que isso não tem um custo. E, portanto, acho que faltou sempre alguma dose de honestidade, de dizer: ok, tudo bem, vocês querem isto, nós correspondemos, achamos que têm toda a razão, mas isto vai ter um preço, e portanto há coisas que nós não podemos estar aqui no outro canto da Europa dizer assim: sim, apoiem lá os ucranianos, mas é com o dinheiro dos Estados Unidos, faz favor, porque eu quero continuar a gastar dinheiro em coisas que não possas. A questão, desculpa lá, não é só o dinheiro no esforço de guerra. Acima de tudo, aquilo que aconteceu, e é por isso que eu sempre achei, porque os objetivos da política norte-americana, neocon, da administração do Biden, entre aspas, não são muito diferentes daqueles que eram os anteriores da administração de Trump. A diferença é que o Trump sempre teve uma negociação aberta e frontal
sobre a forma como cria uma sobreposição entre a colaboração económica com a proteção militar, enquanto que os outros fizeram pela calada. Deixaram fazer o Nord Stream, mas a seguir rebentaram com ele. Porque a realidade é essa. A realidade é que antes da guerra na Ucrânia, das 9 empresas norte-americanas, aliás, das 10 empresas norte-americanas mais exportadoras, 9 tinham como concorrente direto empresas alemãs. Esta é que é a realidade. Por causa do nível avançado de tecnologia. Portanto, enquanto que os chineses estão a concorrer em coisas diferentes, a tecnologia de ponta norte-americana concorria de frente com a indústria alemã. O que é que aconteceu no fim disto tudo? A Alemanha acabou. A indústria alemã está de pantanas. Pantanas. Porque uma das razões pelas quais os alemães eram extremamente competitivos com os americanos é porque tinham o gás barato da Rússia. A partir do momento em que deixou de haver gás barato da Rússia, a competição é menor. E, portanto, o objetivo por parte dos americanos também era este. E o custo escondido, que tu muito bem referiste, para os europeus, não é só o dinheiro enviado para a Ucrânia. Sim. É uma indústria menos competitiva, com um custo de energia mais caro, especialmente no norte da Europa. Nós, por exemplo, e acho que aparentemente, acho que a Ursula von der Leyen tinha sugerido agora, percebi eu como se fosse uma coisa inédita, mas na verdade para tentar recuperar um acordo de fornecimento de energia com os Estados Unidos, que era uma coisa que já tinha sido estabelecida atrás. Sim. E depois nós acabámos por não cumprir, não é? Salvo erro. E, portanto, isso que é sempre uma coisa daquelas meio difíceis de explicar, porque de repente as notícias aparecem como se fossem notícias no próprio sentido do termo, ou seja, como se fossem novidade. E de repente, o Trump ganhou, então agora podemos fazer aqui um acordo com os Estados Unidos para eles nos começarem a fornecer gás para nós não estarmos a comprar aos russos. Não, é que aí há uma questão. É que a questão do fornecimento do gás americano foi colocada por parte do Trump. Porque o Trump dizia assim, então nós temos aqui, portanto, na primeira administração de Trump, certo, nós temos aqui a proteger os europeus, estes países todos, da Rússia. E vocês compram gás aos russos. Quer dizer, ou não precisam da proteção, ou então não estão em condições de comprar gás, não é? E o que é que o Trump queria? O Trump queria vender o gás. E esse objetivo foi de facto concretizado, mas por outros meios, bem ilícitos. Mas qual é que é a diferença? A diferença é que quando o gás ia diretamente pelo Nord Stream para a Alemanha, o gás norte-americano não era competitivo. A partir do momento em que o gás russo vem via China e Índia, aquele percurso todo que está a fazer, a partir desse momento já é altamente competitivo passar a comprar o gás aos americanos. E, portanto, há aqui uma questão toda económica. Só que eu gostava de fazer um pequeno apontamento, Pascal, estou a falar demais. Esta coisa da von der Leyen já vir aqui amansar a fera. Aí vem aí o Trump, então olha, vamos comprar gás. Quer dizer, o homem é um negociante, art of the deal, não é? Quer dizer, é todo humano. O homem tem este livro escrito e publicado, de Art of the Deal, é aquilo que ele adora fazer, que está sempre a falar dos acordos que fez e que acontece e que quer fazer. O homem ainda não tomou posse e já está a outra a dar de barato o gás e não sei o quê, já está a abanar por todo lado. Não vou dizer de perna aberta porque é feio, mas a realidade é essa, quer dizer, ainda o homem só assusta, não começou a negociação e já está a mulher a dar a posição de barato. Isto é para ver o quão ridículo e patético eu acho que estes líderes europeus são vistos pelo resto do mundo. A nossa liderança política é ridícula. É ridícula. Não se trata só de facto de termos políticos fracos em Portugal.
A Europa inteira está assim. A Europa inteira está assim. E se era verdade que a própria liderança política dos Estados Unidos também estava, literalmente naquela visão débil, decadente, do octogenário meio demente do atual presidente, isso agora vai mudar. Vítor, achas que as eleições na Alemanha podem dar aqui algum volto face a isto, ou também já não tens esperança nenhuma? A partir da CDU ganhará as eleições, não é? Resta saber ainda depois como é que se formará um governo e se é que as ganhará mesmo. Mas acho que pode trazer aqui alguma diferença na política europeia? Eu acho que vai ser muito difícil, porque, quer dizer, tu tens ali um partido com quem ninguém quer trabalhar, que é a AfD, não é? Que vai ter que 20, 25%, e portanto logo isso limita tudo. E eu gostava de deixar aqui um apontamento, antes de continuar, que é o reaparecimento de uma figura que é muito ligada à questão do gás russo, que é o antigo líder, o Gerhard Schroeder, que finalmente foi outra vez convidado a integrar o SPD, quer dizer, ele estava desaparecido depois do começo da guerra, e esta semana voltou a aparecer com convite do secretário-geral do SPD, já volta, quer dizer, isto é uma das figuras que contribuiu para que esse acordo dos Estados Unidos não fosse para a frente, por causa de, ok, vamos reconstruir o Nord Stream, vamos comprar baratos da Rússia, e foi, quer dizer, ele foi praticamente esvalhado no princípio da guerra, desapareceu e agora volta a aparecer. Portanto, isto é um bocado o que o Nuno falava da questão das lideranças, quer dizer, estas figuras assim um bocado estranhas, que não são grandes líderes, mas que andaram nas negociatas, desaparecem e voltam a aparecer. A Van der Leyen é a mesma coisa, quer dizer, aquelas declarações mesmo do Rutte, do Macron, quer dizer, eu noto aqui já muita gente em pânico. E na Alemanha vai ser difícil, porque não vejo grandes lideranças na Alemanha. A Alemanha já teve grandes lideranças, mas neste momento são líderes fracos nos partidos e com uma força tão grande das pessoas do AfD, que é um partido muito à direita, de uma direita que não me agrada nada, mas que tem razões de ser. As pessoas votam ali porque há problemas sérios na Alemanha. Sim, mas o AfD é neonazi, não é? Não estamos exatamente, a falar muita gente é neonazi ali, não é? Algumas poderão não ser, algumas serão revoltadas dos sim, eleitores. Claro que sim, mas é pá, sim, em 1932, 33, as pessoas na Alemanha também eram todas nazis. Exato. Não é? Mas aqui tens a questão que o Trump fala de muito dos problemas que a Alemanha tem também, que é a questão da imigração, desta imigração que não contribui, que é uma imigração que gasta recursos e que são recursos que custam no bolso às pessoas. Aquilo que nós falámos aqui no outro dia, quer dizer, quando as coisas começam a bater no bolso das pessoas, eu vi um vídeo que era a conta do supermercado. Quando a conta do supermercado começa a ser excessiva para grande parte da população, as soluções tradicionais deixam de fazer sentido. E esse é o problema que a Alemanha tem, porque não tens um líder como Donald Trump ou como Milei na Argentina que diz: eu vou fazer coisas porque o meu objetivo é que vocês tenham uma melhor qualidade de vida. Vocês, os argentinos, vocês, os americanos, vocês... Mas não achas que, por exemplo, pode fazer alguma diferença? Sei lá, agora, quer dizer, aconteceu o que aconteceu na Holanda e depois houve aquele encerramento de fronteiras e não sei o quê. Mas não achas que a mentalidade, e até pode ter a ver em parte, concedo isso, com o próprio resultado das eleições americanas, que na Europa os líderes ou novos eventuais líderes que voltem a aparecer nos partidos mais tradicionais sejam um bocadinho mais abertos a discutir as soluções, vá lá, mais clássicas, para usar aqui uma expressão mais simpática. Sim, por exemplo, tens o caso da nova líder dos conservadores de Inglaterra, que fala coisas que até há pouco tempo era um bocado tabu em Inglaterra, não é? Sim. Por causa do Brexit, por causa de muitas situações, vistas como radicais, como demasiado à direita. Mas eu acho que a Inglaterra é um bocadinho, consegue mais facilmente fazer essas transições que o resto da Europa, pela sua divisão. E ela, apesar de tudo, ela, apesar de tudo, tem ali uma grande vantagem. Pode falar sobre o tema com grande à vontade, claro. Por razões que não tenho que mencionar, não é? Mas que até já vi muita esquerda europeia continental e eventualmente até inglesa
muito incomodada com aquilo, porque no fundo que a senhora é uma... como é que eu não conheço certas expressões que eles usam, mas é que no fundo era colonizada, no fundo, não é? Estava refém no fundo é uma negra, mas ela é branca, porque é mulher, mas é homem, é assim, ela é negra, mas é branca, é mulher, mas é homem, portanto, para ela, como não preenche os requisitos, depois já não interessa a cor da pele, o sexo, não sei o quê, mas de facto, objetivamente, para as populações, ela tem uma grande vantagem, até para ter equilibrar um bocadinho o debate sobre isto, não é? Quer dizer, de repente não é... Mas vocês acham isso? Quer dizer, ela chegou agora, mas o Primeiro-Ministro também, e a maioria é recente. Não, eu não estou a falar em termos de que caia o governo, não sei o quê, estou a falar em termos de debate público, ou seja, de ela ser um líder político, pode estar na oposição, pode estar há pouco tempo, mas ela tem uma legitimidade acrescida para falar sobre esses temas e para legitimar algumas soluções, algumas propostas, até o próprio debate em si, que é normalmente os temas da imigração até há relativamente pouco tempo e até agora em parte ou em boa parte, como se fosse um tabu, não é? Não podes falar sobre isso, não podes pôr a imigração em causa, legais, ilegais, mais, menos, não sei o quê. Imagina seres um holandês de cabelo branco e de olho azul. Quer dizer, é logo o ariano que é contra a imigração. Pois é isso, ajuda muito o facto de ser uma mulher negra que diz, não, há de facto um problema com isto, e eu sou inglesa na mesma como os outros, não é? Não, eu concordo com o que vocês estão a dizer, só estou a dizer que em termos práticos, o Primeiro-Ministro, que é um pateta, quer dizer, uma figurinha muito triste, quer dizer, que eles lá conseguiram de alguma maneira meter, já veio dizer que, então se os americanos vão abandonar o planeta, não sei o quê, seremos nós os campeões disto e daquilo. Quer dizer, que é mais um idiota que não percebeu que no dia 5 de novembro o planeta deixou de estar a aquecer. Tal como o woke foi broke. O dia 5 de novembro é o fim da agenda verde, é o fim da agenda woke. E não vai ser só nos Estados Unidos. Vai ser na Europa também. Ele já está com sondagens muito negativas, que se houvesse eleições hoje, ele perdia a maioria. Não me admira nada. Há pouco tempo, porquê? Porque o aumento de impostos, ele falou várias vezes durante a campanha, imensas vezes, que não iria aumentar os impostos à classe média, não iria aumentar impostos aos agricultores, e foi a primeira coisa que ele fez. Mas o que é que os socialistas fazem a não ser isso? É igual a todo lado. E há aqui um pormenor, Vítor, há aqui um pormenor. É que houve interferência estrangeira nas eleições norte-americanas, diretamente pela mão do Labour inglês, enviando não sei quantas pessoas para trabalharem na campanha da Kamala. O que é uma vergonha, quer dizer, se nós já estávamos embaraçados pelo pateta que é o Marcelo, ter aqui exprimir uma opinião negativa sobre quem de facto veio a ser o presidente dos Estados Unidos, portanto é de bronco, não é? Quer dizer, é uma coisa que nunca poderia ter feito, já o tinha feito com Bolsonaro, Correto. E portanto que é de estúpido, mas no caso inglês ainda é pior. No caso inglês estamos a falar aliás, isto até foi comentado publicamente por grandes figuras, não sei se o Trump chegou a falar no assunto, mas várias figuras da candidatura do Trump, altas e bem posicionadas, mencionaram que ter militantes Labour na campanha da Kamala é uma forma de interferência estrangeira nas eleições. Eu gostava só de dizer uma coisa a propósito da Alemanha, que vocês estavam a falar aí. Nos últimos 2 dias, ou nos últimos dias, a Alemanha teve um período de basicamente zero output energético de vento e de sol. Zero. O que significa que tiveram que, obviamente, recorrer ao tradicional, o que quer dizer que tirou a média de custo dessas horas para cima dos 800 euros por megawatt a hora, o que já de si é 10 vezes superior à média normal. Ou seja, esta política idiota energética
que é suposto ser uma política moral, porque é para salvar o planeta, mas que os alemães ao mesmo tempo querem salvar o planeta, acabando com combustíveis fósseis, mas não apostam no nuclear e fecharam o nuclear porque o nuclear em Fukushima é perigoso, etc. Quer dizer, e aquele movimento verde muito forte, entronizado na sociedade alemã, era evidente que isto iria acontecer. Era evidente. Onde é que alguma vez a indústria alemã pode funcionar a moinhos de vento e a painéis solares? É preciso ser um atrasado mental para acreditar nisto. Quer dizer, quando se põe as coisas assim, não é? Eu não presumo que a nossa audiência toda tenha ido à Alemanha, mas as pessoas sabem perfeitamente que o norte da Europa, o centro-norte da Europa, não é pródigo pelo sol. Não é? E especialmente em novembro, não é? Novembro e dezembro. É, especialmente no inverno, que é quando mais é preciso aquecer aqueles países, com temperaturas negativas. E o vento é muito inconstante. Epá, mas essa questão do nuclear, de facto, é uma coisa escabrosa, se calhar, mas epá, como é que tu tens, quer dizer, como é que tens claro que se percebe como, mas na verdade não cabe na cabeça de ninguém, não é? Que é tu tens ao mesmo tempo um movimento verde e seres contra o nuclear. Epá, que é o verde tradicional, agora já há o novo verde que já assume o nuclear, e entretanto a Europa acordou, não é? Pois, exato. Mas a verdade é que só a ideia, isto é uma conversa cá em casa que tem muitos anos, porque esta conversa vem em Bruxelas já há sei lá quanto tempo, e é uma das razões pelas quais eu não quero ser o conspirativo de serviço, mas é uma das razões pelas quais eu desconfio profundamente de onde é que vem o financiamento destas ONGs todas que andam aí a fazer lobby em Bruxelas, certificadas, cheias de dinheiro, para terem N campanhas e N eventos e andarem a falar com toda a gente. Mas quem é que as anda a financiar? Porque me dizer, quem é que ganha com este suicídio completo da produção europeia? Quer dizer, se calhar essas pessoas andam a financiar estas ONGs, não é? Ou estas entidades. Quer dizer, a única indústria que sobrava aos europeus, topo, no mundo, a melhor do mundo, pelo menos a mais significativa, era automóvel. E agora vieram Achas que é o Sócrates que está a financiar as ONGs para construir eólicas na Alemanha? Deve ser, deve. Não, eu acho que isto, se não for chinês, é de alguém alinhado com interesses geoestratégicos, mas pelo menos claramente não europeus. Agora, o que eu não consigo compreender é como é que as nossas elites, e não são só as políticas, porque são as mediáticas também, são as sociais, as económicas, quer dizer, como é que nós, supostamente, nestas democracias abertas, esclarecidas, iluminadas, para usar um termo mais filosófico, perante estes problemas, se deixam enredar nos seus próprios atacadores, a tropeçar e a cair no chão, feitos estúpidos. E depois, claro, vemos a cobertura dos órgãos de comunicação social, dos comentadores, da generalidade das pessoas que aparecem no espaço público e publicado sobre a campanha norte-americana. E depois não é difícil de acreditar, não é? Porque, de facto, esta gente é muito estúpida. E este é que é o problema. Os europeus estão claramente em vários planos a cometer autêntico suicídio civilizacional. Autêntico suicídio civilizacional. E aqui, neste caso em concreto, torna-se evidente na questão económica, na questão energética. E, portanto, é óbvio que
para quem tenha dois olhos na cara e esteja a ver o problema, acaba de depositar, como sempre, já desde há muito tempo, que a salvação venha de fora e que venha do outro lado do Atlântico. Porque, se Deus quiser, de facto, esta agenda morreu. Esta agenda morreu no dia 5. Tal como o wokeismo. Não haja dúvidas. E as diferentes reformas, nomeadamente no setor educativo, porque o Trump já explicou, quer dizer, que não há qualquer espécie de financiamento para quem vai nessas loucuras de género e nessas coisas. E eu estou para ver o que é que os europeus vão fazer a seguir. E se vão continuar com as maluquices de controlar a informação, porque os europeus vão sempre atrás dos americanos. Esta agenda foi toda derrotada nos Estados Unidos. Toda. A agenda dos maluquinhos do clima, a agenda dos maluquinhos do género, completamente derrotada. Acabou. E a agenda totalitária do controle da informação. Completamente derrotada. Agora, vamos ver o que é que os europeus vão fazer. Se vão atrás, ou se vão ser forçados a ir atrás, ou se vão fazer double up, de alguma maneira, nestas maluquices. E nesse aspecto eu acho que o Macron já disse, quer dizer, que não se pode ser vegetariano no mundo de carnívoros. E portanto, aquilo que me parece é que, a resmungar, mal ou bem, mas os europeus irão seguir a pegada dos americanos. E não deixa de ter a sua graça. Sim, mas eu acho que isso, porque para o Macron também é fácil para quem está de saída agora ter Mas haja alguém. Haja alguém, quer dizer, a Merkel saiu e nem um pio. Agora, o ponto aqui, de facto, é que a agenda dos maluquinhos do género é uma agenda que destrói completamente a juventude em largos números, é uma coisa que destrói a família, que é uma destruição social absolutamente Qual é que eram os números nos Estados Unidos, o que eu vi há uns dias, a dezenas ou até centenas de milhares de jovens que já foram e que morrem, sofreram, estão com problemas sérios. As taxas de suicídio são altíssimas depois. Ainda agora o poster boy, o poster boy, que era trans girl da capa, que foi muito falado aqui há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, anunciou que se castrou para nada, porque está arrependidíssimo. E portanto isto vai dar um colapso total. A agenda dos maluquinhos do planeta e do aquecimento global igual. É um colapso financeiro que os americanos vão evitar. E, por outro lado, a questão da informação é uma luta pela liberdade, é uma luta pela democracia. E, portanto, eu acho graça, não acho graça, entristece-me e enerva-me, mas não deixa de ser irónico. Lá está, nós estarmos aqui com esta noção de que as coisas estão, pelo menos, a mudar e que há isto tudo está em cima da mesa num plano internacional com a eleição de Trump. E depois agora vão ver o que é os Ricardos Costas e sei lá, as patetas que andam para aí. As anjos e essas meu Deus, os câncios. Essa gente toda, quer dizer, porque isso é suposto ser a inteligência nacional. Se isto é inteligência nacional, nós somos o país de atrasados mentais, quer dizer, lamento, mas é verdade. Se é por isso que vamos lançar uma ferramenta de inteligência artificial em português. Isso, como anunciou o Luís Montenegro. Albertino. É o SAT-GPT. Vitor, eu ia passar para ti para pegar um bocadinho nesta ideia do Nuno. Porque eu estava a pensar no seguinte, ou seja, acho que é razoável esperar que que o mundo, pelo menos o mundo ocidental, vir neste sentido, no sentido americano, e portanto já se percebeu que, como ele dizia no início, 2016 não foi um erro de percurso, não é? Ou 2015, ou seja, não foi um outlier, ou seja, é uma tendência que havia na sociedade americana e que agora se confirma.
e porque, enfim, na própria Europa essas coisas também já vão-se notando em vários países com as nuances que eu mencionava aqui a semana passada, mas que em função das próprias realidades de cada povo e dos próprios sistemas partidários, políticos, etc., e que se estende, na verdade, enfim, em parte também se estendeu ao Brasil, também se estende à Argentina, portanto há aqui uma certa parcela do El Salvador, salvo erro, e há aqui uma certa parcela do mundo que de facto assinala quase o fim de uma, não vou dizer de uma era porque me parece uma coisa demasiado grandiosa para iniciar outra, mas enfim, um fim de um tempo. Nós, calhar, tivemos aqui 10 anos de ajuste para tentar perceber ao certo para onde é que a coisa ia, e eu acho que este ano a coisa só se torna tão fundamental precisamente por causa disso, porque se torna muito evidente. A minha questão é, não pondo isso em causa, a Europa terá forçosamente que fazer um percurso naturalmente mais faseado, pela simples razão de que não tem eleições em cada estado no mesmo dia, no mesmo ano, e as situações são mais voláteis. E, portanto, a minha pergunta é, tendo em conta que, ou seja, provavelmente na Europa, em muitos países, esse caminho, vou-lhe chamar antissistémico, se quiserem, para facilitar e para os conseguir colocar todos dentro do mesmo saco, tu achas que isso ou seja, uma coisa que vai ser assim tão generalizada, ou pode haver, por exemplo, países que resistem a isso de alguma maneira? Eu consigo imaginar, por exemplo, vou dar aqui uma sugestão, mas consigo imaginar, por exemplo, o sistema inglês, através do bipartidarismo tradicional, mas ter os partidos tradicionais, os partidos clássicos, a adaptarem a sua mensagem e não propriamente a serem substituídos por um partido qualquer, tipo como o Farage, uma coisa qualquer assim desse género. Enfim, eu ia-te perguntar isto aqui já um bocadinho sugestionado, mas para saber qual é que era a tua ideia sobre isso. Acima de tudo, a Europa vai ter esse problema de se adaptar. Alguns países já estarão mais posicionados, por exemplo a Itália, com a Meloni, que muita gente diz que está decepcionada, mas talvez ela esteja a fazer o trabalho um pouco mais, de uma forma mais lenta, e agora com um Trump, com um Milei na Argentina, de quem ela é muito amiga, com um grande sucesso a nível económico, e claramente a falar contra e a ser contra a agenda, não é Trump que é o primeiro a mostrar essa força toda, quer dizer, basta lembrar aqueles discursos do Milei na ONU para perceber exatamente, é o fim de uma agenda, mais do que uma agenda, estas agendas todas fazem parte de uma coisa que é pior, que é uma religião, esta religião controladora dos géneros, que tem um bocadinho de base ali, eu diria, há 2 décadas, com o crescimento do New Green Deal, o aparecimento do New Green Deal com gente como Al Gore, com tudo isso, que o mundo vai acabar se nós não atuarmos rápido e temos que criar aqui soluções e uma nova política energética. Depois foi desaparecendo, eu acho que com Obama não foi tão intenso, quando o Trump chega, depois a reação foi vamos avançar muito rapidamente. E esse avanço rápido com energias que não são é impossível confiar no vento e no sol. Quer dizer, Portugal eu ainda acho que sim, que tu podes, Portugal tem essas condições, mas eu vivo em Castilha e Leão, que está cheia de moinhos de vento, em que 90% do tempo estão parados. E te perguntas, mas que política é esta que nos está a entrar? Eu vejo alguns estados, como te digo, Itália eu acho que vai avançar rapidamente, Hungria talvez, apesar de ser um estado um bocadinho mais, ali no bloco de leste, Hungria, Polónia, com algumas mudanças mais facilmente, eu acho que na Europa tradicional do Ocidente é mais difícil. Portugal vai claramente, como sempre, ser dos últimos, não é? Mas nos países nórdicos já começas a ver uma mudança séria, já perceberam, mas já porque eles nunca ligaram muito à questão do CO2, não é? Grande parte da energia da Suécia, da Noruega, da Suécia, da Dinamarca e da Finlândia é incineração de lixo. E basicamente, por exemplo, eles compram lixo de Itália, de Portugal, da Alemanha para fazer essa incineração. Quer dizer, não é uma política verde, mas é a única forma de eles sobreviverem. E, portanto, foram muito criticados por muita gente verde
que defendia que eles tinham que acabar com aquilo e ter políticas mais ecológicas, e eles nunca prescindiram, porque quando tu tens temperaturas de menos 20 graus, precisas de aquecer a casa das pessoas ou vai morrer toda a gente, não é? Terás uma União Soviética. Esses países eu acho que eles mais facilmente se adaptam, porque tradicionalmente sempre foram assim, mantendo o seu sistema social, mas que também já começam a dar alguns passos atrás, especialmente em termos de ajuda a refugiados. A Suécia claramente, e com os problemas que está a ter, que ninguém fala-se agora na Holanda, mas que já vêm de há muitos anos. Tem zonas de no entry para a polícia, tanto em Gotemburgo, como em Estocolmo, como em Malmö, não é? Nas 3 grandes cidades, onde a polícia não entra porque os refugiados ou os migrantes tomaram conta daquelas regiões, e está a haver uma reação da população sueca, com quem eu trabalho com várias pessoas, que há muitos anos atrás eram orgulhosos sociais-democratas e hoje são, eu diria, quase anti-imigração e anti-defendem enviar pessoas, criminosos que sejam apanhados em qualquer atividade para fora da Suécia. E isto é um movimento completamente contrário àquilo que eu penso. A Dinamarca seria mais diferente, a Dinamarca sempre foi já um bocadinho mais de direita, mas na Suécia, social-democrata, acolher toda a gente, os chilenos e os cubanos nos anos 60, 70, os sírios, os curdos, sempre tiveram essa política. E hoje mudou isso. E muda porque perceberam que são países extremamente industrializados, que trabalharam muitos anos com a Alemanha, mas que agora sabem que a América vai bombar outra vez e, portanto, precisam de estar desse lado. Depois tens o problema da França, tens o problema da Bélgica, tens o problema da Alemanha, que eu acho que aí é mais tradicional e vai demorar muito mais tempo. Porquê? Porque há forças que são extremistas, que ocupam um lugar já muito importante no Parlamento e que não são fáceis de criar alianças. Nós vemos, por exemplo, o caso da Holanda, não é? Apesar de que conseguiu-se criar um governo, mas que com muita dificuldade, não é? E na Alemanha vai ser praticamente impossível, com a AfD. Eu, por acaso, estava aqui a ver por curiosidade e de facto, acho que nos dá aqui alguma perspectiva. Os líderes anfitriões das cimeiras do G7, desde que o Giscard d'Estaing resolveu chamar aquela gente toda para começar a reunir, portanto, desde 1975, eu acho que se explica bem aqui com um final ainda quase daqui de uma geração de líderes de pós-guerra, com o Giscard d'Estaing, o primeiro, com o Gerald Ford, com o James Callaghan do Reino Unido e com o Helmut Schmidt. E depois ainda há aqui o Pierre Trudeau em 81 e acaba com o Mitterrand em 82. E depois começa uma nova fase da política internacional com o Reagan em 83, a Thatcher em 84, o Helmut Kohl em 85, e que depois vem por aí, depois há Mitterrand aqui pelo meio, mas que tem Bush, John Major, Helmut Kohl novamente, Berlusconi, e depois, entretanto, Boris Yeltsin, que tem aqui uma reunião especial na altura sobre segurança nuclear em 96, Chirac, Bill Clinton, e aqui começa a fase em que o liberal conservadorismo da Thatcher e do Reagan produz que se torna tão generalizado que produz os seus filhos à esquerda, e portanto aqui o Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schroeder, e a terceira via, não é? Exatamente, a terceira via. E depois tem aqui uma passagem. Nós temos o Guterres, a nossa terceira via foi o Guterres. Isso é uma 50ª via, que é tipo a via do coitadinho. É a via do infante. Lá no seu intendente. Do infante desgraçado. É a via do infante desgraçado. Exato. E depois tem, enfim, depois já no início do século, com o Bush filho, o Tony Blair, e portanto isto aqui continua com o Putin, e depois eu acho que depois aqui começa-se a sentir aqui alguma degradação, depois das lideranças. Enfim, uma delas acho que só começamos a ter um bocadinho de noção disso já agora, mais nos últimos anos, que é a Merkel. O regresso do Berlusconi, o Sarkozy, o Obama, o David Cameron, desculpem, e com tem gastos. Estas coisas acontecem. Eu comecei a falar aqui do o Obama?
Foi o Obama? Não sei, eu acho que começou no Sarkozy e depois o Obama. Isto é o cabo de mim. E que acaba, esta época acaba com, epá, enfim, o Paolo Gentiloni da Itália, o Justin Trudeau, o Macron e, enfim, houve aqui O Biden? uma que seria, não, havia uma que seria o líder anfitrião, que seria o Trump, mas que foi cancelada, esta cimeira, era em Camp David. Epá, e depois, e portanto, é Boris Johnson, Olaf Scholz, o Fumio Kishida do Japão, e agora sim a Giorgia Meloni, que teve aquela reunião depois com o Biden, quando ele já estava meio a virar para a esquerda e para a direita, já não sabia muito bem, e até foi ela que o salvou naquela altura. Enfim, de uma desgraça maior, mas eu acho que se percebe de facto aquilo que eu estava a dizer há bocado, ou seja, esta fase de transição em que os líderes começam a ser mais fracos e portanto que há aqui um ajuste. E, enfim, se calhar daqui a 10 ou 15 ou 20 anos podemos voltar a olhar para isto e perceber o que é que aconteceu. Eu acho que a questão é mas, aliás, ia fazer aqui um comentário que é, pá, no fundo, se calhar, aquilo que tu tiveste a terceira via nos anos 90 espalhados pelo mundo, com o Schroeder, Tony Blair, o Bill Clinton e tal, nós tivemos o Guterres, é verdade. E, portanto, agora, para se calhar daqui a 20 anos, vais estar a olhar para trás e, epá, tiveste o Trump, a Meloni, não sei o quê, se calhar a Le Pen, epá, uma série de tipos, e depois, não, podes ter pior, pá. Ainda podes vir a ter pior. Alexandre Leitão ou Pedro Nuno Santos. Não sei, e sinceramente parece-me um bocado indiferente. Não é completamente indiferente, porque de facto eu acho que, quer dizer, um governo da AD é um governo mais competente que o governo socialista. Estou convencido que em inúmeras pastas vamos estar muito melhor, vai haver mais dinheiro, menos impostos, enfim, a vida será um bocadinho melhor. Agora, naquilo que de facto interessa, as coisas não se decidem em Portugal, não é? E da forma como nós estamos sujeitos, que nem uns patinhos ali a boiar, de cabeça para baixo e com o rabinho para o ar, não é? À espera de levar um tiro, ou então que a corrente nos leve. Mas não é, quer dizer, as coisas decidem-se lá fora. E acho que muita desta estupidez que nós assistimos na comunicação social nos últimos tempos também tem um bocadinho a ver com isto. Porque é um bocadinho como o recreio, quer dizer, os meninos no recreio não estão preocupados com as eleições norte-americanas porque não os afeta, ou acham que não os afeta. E os portugueses vivem aqui um bocado num interno recreio. Como as coisas são decididas lá fora, não têm responsabilidade, não têm o peso da responsabilidade do futuro completamente em cima dos seus pescoços. Mas eu percebo, pá, percebo o que tu estás a dizer, obviamente nós temos discutido isto aqui, mas epá, eu em parte também percebo, quer dizer, alguma não é diferença, mas quase, epá, relativamente às eleições que se passam do outro lado do mundo, porque epá, obviamente os americanos escolhem como escolhem, não é pensar em nós, e portanto isso para mim, a única coisa que me preocupa na verdade é saber quanto é que me vai custar. Mas é por isso que é importante, ou não posso. Olha, não, claro que sim. Olha, agenda verde, agenda dos maluquinhos de género, liberdade de expressão, só estas três coisas, para mim, são 1000 vezes mais importantes que qualquer outra coisa que se tenha discutido em Portugal nos últimos 10 anos. Este é que é o ponto. Porque sim, quando estavas a falar... Mas não sei se a tua vida em Portugal vai ser assim tão diferente do que sempre foi. Se tiver um sensor aí a verificar se a gente pode ou não pode, também cá chega. O Covid também chegou. Os labelzinhos de negacionista também chegaram. O certificado de vacina chegou. Certo, mas eu acho que nós nunca deixámos de ter isso, percebes? Eu acho que tu nunca viveste numa sociedade verdadeiramente livre, se quiseres. Não possas. Eu também é assim. Eu já tenho idade. Portugal não é conhecido por ser Não é. Mas eu já tenho idade suficiente
para Sim, para saber apreciar... que já viveste mais tempos de liberdade do que aquilo que vives agora. Não, Ok, de acordo. Para perceber que o ótimo é inimigo do bom, certo. e apreciar o bom que temos. Portanto, eu acho que Portugal tem condições para ser um dos melhores países do mundo. Infelizmente, por atavismo próprio, cultural, psicológico, essencialmente isto. Damos constantemente tiros nos próprios pés que nos impedem de atingir esses desideratos. Talvez um dia outra geração ir melhorando as coisas. Acho que claramente não será já. Só que eu neste momento estou preocupado com coisas mais básicas. Desde o advento da loucura do Covid, eu sinceramente, aquilo que me preocupa mais no Ocidente é a sobrevivência da nossa civilização, enquanto uma civilização que seja minimamente próspera, que seja livre politicamente e que seja saudável. E nem a agenda do clima, nem a agenda de género, nem as questões de democracy shield e essas porcarias todas, nada disso é saudável e, acima de tudo, nada disso é de liberdade. Porque estamos a falar de... tudo se torna instrumentos do Estado para controlar a nossa vida. Desde o carbono que consumimos, ao que tipo de bens é que consumimos, não é? Que vem daí, à forma como nos tratamos uns aos outros, se usam os pronomes certos, se não fizeres os sentimentos de não sei de quem. Tudo isso é uma loucura. E eu ver essa loucura à minha volta e ter a noção de que nós importamos, não é? Quer dizer, a ministra pateta que vem falar de género, mesmo sendo um governo da AD, quer dizer, faz porque é uma moda. Se não fosse moda, se os outros lá fora não fizessem, ela nunca teria pensado naquilo por ela própria. E lá está, nós é como essa dizia, nós compramos tudo importado, é tudo, em Portugal tudo se importa, e depois como é importado e vem pré-feito, as coisas ficam curtinhas nas mangas. E andamos de fato coçado, manga curta, com os tornozelos à mostra, que agora até está na moda. Isso talvez seja também um perigo para o qual ninguém está devidamente alertado e as eleições norte-americanas não resolveram. As calças curtas. Exato. E a sacola de pano. Que eu não tenho nada contra. Eu às vezes também tenho uma sacola de pano se me Acho derem que no supermercado. aquilo tem um nome, mas eu não sei que é bag, mas para mim é um saco de pano, mas não tenho nada... Sim, mas a calcinha curta por cima do tornozelo e o saco tudo de pano... junto? Tudo junto? Não estamos a falar de um ser masculino que pingue testosterona. Que, aliás, já agora... Também não tenho nada contra. É um dos grandes problemas do Ocidente. Há dois problemas no Ocidente, neste momento, físicos, que são extremamente preocupantes. A quebra do QI e a quebra dos índices de testosterona nos homens. E, portanto, quando vemos aí essas lunáticas a clamar contra a masculinidade tóxica, nunca houve uma sociedade com tão pouca testosterona no Ocidente. Não faço a mínima ideia, porque eu não medir a testosterona a toda a gente. Mas repara, podes ter um aumento de testosterona nas mulheres, por exemplo, e isso compensa. E de tomates, e mulheres com tomates, com pênis, com testosterona, há vários aumentos. E importas milhões de islâmicos também têm um nível de testosterona bastante elevado. Claro, isto no fundo tudo se equilibra. Pá. Eu não me importo de ser o sexo fraco, pá. Eu quero estar sossegado. Eu quero estar sossegado. Mas para estar sossegado é preciso uma sociedade que se defenda. Uma sociedade sem níveis de testosterona é uma sociedade que não se defende. Claro que sim, eu estás a dizer. E a outra é a questão do QI. A questão do QI também é muito importante. E há razões. Por exemplo, o RFK Jr., uma das razões que aponta nos Estados Unidos para uma quebra generalizada do QI é o flúor que é deitado na água, supostamente para resolver os problemas dentários dos americanos, é essa a ideia,
bem intencionada, claro, mas um dos efeitos secundários de uma exposição exagerada ao flúor é um decréscimo do QI. E, portanto, há estudos que estão associados a isto. E, portanto, lá está. Outra coisa que eu acho que é muito importante. Tu não sentes é que libertar... não sentes que estás a dar armas ao adversário? Ou seja, no fundo, que isso pode ser interpretado de outra maneira, que é tipo, o Trump só ganhou precisamente porque o QI estava a baixar. Não, acho que não, porque não baixou assim tanto. Mas não baixou assim tanto e resta saber quem é que quem é que estava a votar em quem, não é? Portanto, há essa propaganda de que só os burros é que votam no Trump, mas não é Não, todo estou a brincar, claro que não. agora, a outra coisa que eu queria dizer, que também é uma guerra importante no Ocidente, que é a libertação da academia. Nós temos que libertar a academia dos interesses económicos e dos interesses ideológicos. Dos interesses ideológicos para voltarmos a ter um discurso político são e livre, e dos interesses económicos para voltarmos a ter a asneirada e a maluqueira que foi o Covid-19 e a resposta ao Covid-19, onde se destruiu tudo aquilo que era a boa ciência que se acumulou nos últimos 100 anos a lidar com pandemias. E, portanto, há aqui problemas seríssimos que no mundo globalizado, mesmo que nós estejamos aqui entretidos no recreio, vem-nos morder no rabo na mesma. E é por isso que eu acho que é tão importante nós preocuparmos em olhar lá para fora. E nesse sentido acho bastante pedagógico aquilo que nós vamos fazendo aqui no Linhas Direitas, porque de facto parece que em Portugal muito pouca gente, infelizmente, tem essa capacidade. Sim, aquilo que tu estás a dizer, não só a academia, por exemplo, a imprensa é um claro exemplo disso também, não é? Os meios de comunicação da Europa copiaram muito do que vinha dos Estados Unidos durante o tempo da pandemia. Quer dizer, as coisas Vocês em Espanha não estão nada mal, mal, Vítor. Vocês em sim, Espanha não também. estão nada mal. Mas mesmo os meios de comunicação, tu dirias que são mais à direita, nos tempos da crise da pandemia, foram quase todos, tocaram todos pela mesma nota, não havia crítica. Aí não houve quase ninguém, é um facto. Mas os jornais em Espanha hoje em dia estão a vender como nunca venderam, que é uma coisa que parece que é quase em contrassenso. Claro, porque há uma luta, tens uma luta política forte, porque tens um líder fraco, tu tens uma luta independentista e, portanto, tens as pessoas a comprarem o seu jornal, como o Gonçalo explicou aqui há 3 programas, certo. As pessoas compram, e há essa cultura, sempre ouvi, e eu vejo isso na rua, eu sou claramente um El Mundo, um ABC, é isso basicamente, eu sou assinante do El Mundo, mas eu... Sim, mas o que eu quero dizer é, ou seja, provas que a imprensa pode crescer, num cenário deste que a imprensa pode independência. crescer, ou seja, isto nunca Claro. porque criou-se muito aquela ideia de que agora as pessoas já não compram jornais e já não está na moda e não sei o quê, e querem o digital e papapá, e isso não é verdade. Eu acho que se houver uma oferta de bons produtos, seja em que formato for, a não ser que seja tipo broadsheet, não é? Que isso já ninguém compra. Se for tudo igual, se for coisas diferentes, pensamentos diferentes, exato. Com bons colunistas, tanto de um lado como do outro, sinceramente eu não acho que do El País hoje em dia, mas há outros jornais de esquerda que ainda são mais ou menos independentes. E eu acho que se as coisas, quer dizer, se as coisas forem honestas na opinião e factuais na notícia, não há quem se queixe, não é? Mas eles não conseguem ser factuais na notícia. Não conseguem porque, para ser factual, primeiro, para ser factual, tirando coisas que sejam facilmente demonstráveis, é sempre difícil e, portanto... Não, mas repara numa coisa, pode ser factual só dizendo, há A e B. O jornal não tem que tomar uma opinião, não é? Eu acho que isso é mais importante do que ser factual. O Rui Gomes da Silva falava disto e nós, na altura, o homem foi quase crucificado porque se atirou ao Marcelo por estar 1 hora e tal a falar aos domingos sem contraditório. Como se aquilo fosse um atentado à democracia. Mas ele tinha toda a razão. Ele tinha toda a razão, porque, quer dizer, porque de facto aquilo era um exercício de opinião que é tida como informação, sem qualquer espécie de contraditório. E, portanto, a opinião deve ser feita pelos dois lados e a notícia deve dar os dois lados da notícia. Agora, isso exige um grau de
elevação de espírito, de abertura de espírito, de conhecimento, de inteligência, de perspicácia, de trabalho, não é fácil, que eu acho que não está, que está muito para lá daquilo que são as capacidades do jornalista normal. O jornalista normal é incapaz de fazer isso, nem sequer sabe que isso existe. Imagina-se como o guardião de uma verdade dos factos, e essa verdade dos factos é aquilo que é ditada e acabou. E aí voltamos a outro problema, que é o que está montante do mau jornalismo, é a academia que forma os maus jornalistas. A academia é péssima. Uma pessoa que sai licenciada em jornalismo ou comunicação social não está preparada para nada. É um curso que não vale nada. Não é especialista em nada. E se for treinado para que se fizer a sua carreira tem que fazer isto e aquilo, e basta disso, então é o que eles fazem. E quando é isso que eles fazem, e fazem-no de acordo com aquilo que é o cânone, está tudo bem. E por isso é que tu tens os poderes que são, e os poderes mediáticos, e a inteligência mediática toda em uníssono a falar dos perigos da desinformação, porque esta gente não tem a capacidade de perceber o que é que realmente implica o estabelecimento de um critério sobre uma quantidade de notícias que têm que ser retiradas da opinião publicada e da opinião pública porque são falsas. E não lhes ocorre que alguém vai ter que decidir o que é falso e o que é verdadeiro. E não há esse algoritmo, não há essa máquina, nem há esse Deus bondoso que se senta de manhã a dizer ao jornalista o que é verdade e o que é mentira. Cabe às pessoas decidir isso. E a única razão pela qual uma coisa como a liberdade de expressão e a importância da liberdade de expressão para a democracia passa ao lado desta gente toda é porque estas pessoas não têm noção do poder que têm nas mãos, não têm noção da efetiva responsabilidade das suas funções, não têm noção de como é que o mundo funciona, nem como é que o homem funciona, nem como é que a sociedade funciona, não têm noção de como é que a verdade funciona e a mentira funciona. Não têm noção de nada. E, portanto, não estão preparados para isso. Mas a verdade ou a mentira não são as pessoas que escolhem, não é? Não, mas é que não te cabe a ti decidir o que é verdade ou mentira que possa circular na comunicação social. Não, mas se calhar ou fui eu que percebi mal ou foi tu que te explicaste mal. Estavas a dizer, no final, depois as pessoas é que escolhem, portanto, partilhas e depois no final as pessoas é que escolhem o que querem com verdade como mentira. Não, tipo, as coisas ou são verdade ou são mentira, não há... Mas tu não tens maneira de decidir pelos ouvintes e pelos telespectadores e por toda a gente, pelos cidadãos. Não, de acordo. O que é verdade, o que é mentira, o que é que pode circular, o que é que não pode. Sim. Nós temos que confiar em gerar cidadãos bem informados o suficiente para deixar aquelas notícias que todos nós recebemos nas redes sociais e que são obviamente fakes e esperar que vão para as franjas menos relevantes da opinião pública, que vão sempre existir. Agora, aquilo que é verdadeiramente extraordinário é quando isso não acontece. Agora, mas isso tem a ver com o grau de literacia, com o grau de perspicácia, com o grau de consciência e com o grau de maturidade de uma determinada comunidade. E acreditar no Pai Natal, porque é literalmente isto, acreditar que se pode ter um filtro qualquer que garanta que todas as notícias que são partilhadas em todas as redes sociais são verdadeiras e puras, isto é acreditar no Pai Natal. Isto não existe. E o custo de ir atrás da crença no Pai Natal é o problema do canto das sereias. As sereias cantavam e os marinheiros incautos atrás das mamas iam contra os calhaus e afundavam-se e eram pilhados. E o problema do canto das sereias é este, o problema de ir atrás do Pai Natal é este, é que vais atrás da ideia de que podes ter aqui um mundo perfeito
e acabas numa tirania. E que os senhores jornalistas em Portugal, que ainda para mais viveu com uma ditadura com censura até há relativamente pouco tempo atrás, alguns deles viveram e trabalharam nesse tempo ainda. Não percebem isto? Fazem-se estúpidos ou são burros? Quer dizer, qual é que é? Uma das duas. Eu acho que é muito diferente. Eu aí acho que tem muito mais a ver, tanto na academia como no jornalismo hoje em dia, são carreiras. E ou tu segues as ideias feitas, ou tu estás fora. Quem é que hoje em dia, a engenharia ambiental, vai ser contra o clima, contra as alterações climáticas? Acabou a carreira. A partir desse dia vai investigar minhocas. Porque ninguém vai aceitar um paper, ninguém o vai convidar para uma conferência, não vai acontecer nada. Tu vês, e tu já falaste aqui, de um filme que apareceu há pouco tempo, os grandes críticos quem eram? Aqueles que tinham coragem. Aqueles que estavam em final de carreira, já não têm nada a perder. Vão-lhes tirar o quê? A reforma? Eles já conquistaram tudo. O jornalismo é o mesmo. Mas isso era aquilo que eu dizia há bocado, Vítor, aquilo que eu dizia há bocado, que a libertação que está por fazer e que eu espero que a administração de Trump ajude com o poder todo de decidir o que é que financia e o que é que não financia com o Estado americano, é a libertação da academia. Nós temos que libertar a academia da maniatação ideológica e da incompetência e da loucura. E no jornalismo é o mesmo. O jornalismo é o mesmo. Deixa-me só acabar aqui, Nuno. O jornalismo é o mesmo. A questão da desinformação é boa para os políticos e é ótima para os jornalistas. Porque tira-lhes concorrência. É a única forma deles se defenderem, porque a maior parte deles hoje, o que é que eles fazem? Replicam notícias da Lusa, da France Press, da AP, do que for. Porque é fácil. Tu vês uma notícia que sai em 5 ou 6 jornais e o título é exatamente o mesmo e vem todo da onde? Da Lusa. Mais fácil. Compras notícias, fazem 1 ou 2 investigações, consoante, por exemplo, o Público, porque é próximo do Bloco de Esquerda, vai fazer a coisa que lhes interessa, o Correio da Manhã, porque é sensacionalista, mas basicamente é isto. Se aparecer alguma coisa nas redes sociais, é desinformação. E colocas o rótulo, e a partir do momento em que tu és desinformação, tu estás fora do negócio. O problema é que está em causa a qualidade da democracia, realmente. Claro, mas não lhes interessa. Portanto, cabe aos cidadãos verem isto. Prontos, mas eu que te digo assim, na academia, eu acho que grande parte das pessoas que hoje tira os doutoramentos são miseráveis intelectualmente. Pois, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma, quer dizer, fazem a coisa como o seu monitor da tese e tudo quer que eles façam, e eles querem ter o doutoramento, não querem fazer grande investigação. A partir do momento em que têm o doutoramento, dão aulas, fazem o que for preciso, mas não querem ser os Einsteins da vida, não querem ser os Musks da vida, não querem mudar o mundo, querem ter uma carreira, ter uma vida feliz. Outro mal é muita especialização, porque as pessoas especializam-se muito. É doutorado. Está bem, é um tipo que é doutorado numa determinada especialização qualquer, mas as pessoas depois vivem completamente alienadas da big picture e, de alguma maneira, este ecleticismo, quer dizer, esta capacidade de ver o mundo, de crescer, de ser adulto, a própria especialização não ajuda a isso, quer dizer, as pessoas quase que ficam um bocadinho infantis, entretidos com os seus brinquedos, fechados no seu mundo da sua especialização. Isto para quem? Para algumas pessoas que fazem coisas como deve ser, pois, para não falar dos graus académicos em porcarias não interessam para nada. Também há isso. E que tudo isso é financiado, não é? Mas aqui, no final o que há aqui é um problema gravíssimo de incompreensão da responsabilidade imensa que todos nós, enquanto cidadãos, temos pela manutenção da nossa democracia e das nossas liberdades, das quais nós não podemos abdicar, que no fundo é aquilo que nós temos que fazer. E, portanto, e é preciso denunciar, não nos calarmos, porque esta brincadeira da luta contra a desinformação não é nada mais, é nada menos do que acabar com a liberdade de expressão. Isso é gravíssimo. É luta pela democracia e pela liberdade, mas muitas dessas pessoas consideram que o ponto importante da vida deles na luta pela democracia é colocar um cravo na lapela. A partir do momento em que fazem isso, já são os grandes libertadores de Portugal. Mas não fazem isso. Depois têm essas carreiras, são limitados, aceitam tudo porque é preciso aceitar tudo, porque apostaram muito a sua vida. Eu também entendo, não é? Quer dizer, o tipo estudou, acabou a universidade, fez o mestrado, está a trabalhar para um doutoramento, não vai prescindir das coisas. É a luta entre o coletivo e o individual, não é? Eu tenho as minhas ambições
e eu vou conquistá-las e, portanto, a partir daí isso é então a política que está estabelecida. Qual é a solução para isso? Eu não sei, mas hoje em dia tu tens um poder tão forte, tanto na imprensa como na academia, acima de tudo, e politicamente é aceito, e isso é muito bom para os políticos, para certo? Política de esquerda depende disso. O socialismo, o PS hoje em dia é isso, o Bloco de Esquerda, o PCP mais ortodoxo. Não, e o triunfo Todos cultural da eles têm esquerda, isso. o triunfo cultural da Vem daí. esquerda é isso. É a Está aí, aceitação dessa gente. está aí, reside Correto. nisto e reside nesse consenso, este falso consenso armadilhado entre a pseudo-academia e o político que adora ter mais e mais responsabilidade para gerir a vida das outras pessoas. Agora, é mais uma razão pela qual a pedrada no charco chamada Donald Trump é tão importante. Eu, para não estar aqui a chover em cima do molhado, e concordando genericamente com aquilo que vocês estavam a dizer, deixa-me só fazer aqui uma ressalva, porque a única coisa que eu receio é de facto que esta deriva totalitária do wokeismo tenha como resposta uma espécie de deriva totalitária ao contrário, ou seja, e isto tem a ver um bocadinho até com o caso português e por causa daquilo que eu acho que motivou, não vou dizer todos obviamente, mas pelo menos boa parte das pessoas que cresceram naquele ambiente de soação unitar e portanto que são daquela geração que eram jovens adultos na altura do 25 de Abril, que é a democracia e a liberdade não são só o exercício da nossa liberdade para podermos dizer aquilo que pensamos, é sobretudo a liberdade de ouvirmos dizer aos outros aquilo que não queremos e aquilo que não gostamos de ouvir. E portanto, como em tudo, tem que haver isto no equilíbrio, não é? Portanto, democracia e liberdade implicam necessariamente o direito à estupidez e o direito a muitas coisas idiotas, como é óbvio. O meu ponto é que, de facto, o que era expectável do jornalismo, no caso, e da academia, era que fossem os pontos de referência e, portanto, que fazem uma espécie de separação do trigo e do joio, em que, no fundo, analisam tudo aquilo que é informação e, no caso da ciência, por exemplo, que vai produzindo evolutivamente aquilo que é a verdade que se conhece, não é? De facto, quer dizer, com o Covid foi muito evidente, porque, de facto, a verdade a que nós tínhamos chegado foi toda regredida e, portanto, andámos para trás 100 anos. Mas enfim, poderá haver outras coisas na vida em que, quer dizer, que não são definitivas, não é? Portanto, que merecem sempre o contraditório. O ponto é que, de facto, em muitas coisas, esse contraditório hoje não existe e esse é um problema. E de facto, quer dizer, percebo completamente a reação, só temo, e queria deixar isto claro antes de queria só fazer esta nota antes de passarmos aqui às linhas, só temo que a reação aí seja, no fundo, quase uma reação, um espelho, e que de alguma forma rejeite esse princípio de liberdade, que é, na verdade, ouvir aquilo que não se gosta. Nuno, linha para esta semana, agora para terminar. Olha, a minha linha vai, acho que nós hoje abordámos basicamente quase tudo aquilo que eu acho que é fundamental, que é extraordinário, um bom programa. Uma pequena notícia, nota de rodapé, 43 macacos escaparam de um laboratório de bioresearch, de investigação biológica no Yamasi, South Carolina, na Carolina do Sul. E quando vês estas notícias fico logo a pensar se já estão a preparar aí propaganda para uma nova pandemia ou não. Mas de qualquer maneira isto serve para alertar, espero que não, espero que apanhem os macacos, ou que os macacos não tenham problema nenhum e então se safem. Mas uma fuga bem sucedida, desde que estejam bem de saúde. Agora, isto para o quê? Estávamos há bocado a falar de academia, estamos a falar de uma série de coisas. É muito importante
abandonar esta hubris que está presente em todo lado, está presente nessa ideia de acabar com as fake news, de controlar a temperatura do planeta como se fosse um rióstato, estas ideias que são muito tontas, e trazer de volta um dos princípios fundamentais do velho conjunto de virtudes clássicas, que é a prudência. A prudência e o bom senso. E isto a propósito destas investigações biológicas, porque sabe-se lá o que é que esta gente, e o que é que andam a financiar, e o que é que andam a investigar nestes laboratórios. Da mesma maneira como largaram uma pandemia, através de uma notícia destes macacos pode aparecer outra coisa qualquer. E, portanto, isto também cabe às pessoas revoltarem-se e dizerem que, quer dizer, que se exige outro tipo de coisas. Não se aceita uma fuga de 43 macacos num laboratório de investigação biológica nos Estados Unidos. Isto é completamente inaceitável. Pode ter piada, mas é inaceitável. A guerra do planeta dos macacos começou por aí, não é? Foi uma fuga. Exatamente. Bom, agora fiquei um bocado apreensivo com esta coisa dos macacos, até porque eu acho que eles já tentaram a cena dos macacos uma vez, que aquilo do monkeypox. Mas a transmissão é um pouco diferente. Eu sei, por isso é que não, eles pensaram mal naquilo. Mal. Imaginaram que era muito mais comum. Exato, eu acho que é isso. Afinal é. A minha linha, só para deixar aqui uma nota, que já não será notícia, mas de qualquer das formas é uma coisa que pode entreter aqui um bocadinho as coisas para os próximos tempos, para voltar aqui um bocadinho à terra, e para dizer que o Juntos pelo Povo vai votar a favor da moção de censura na Madeira, e portanto o Paulo Cafofo e o PS têm aqui talvez aqui quase uma luz ao fundo do túnel. Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer na Madeira agora nos próximos tempos, se o Miguel quer que saia, se não sai, o que é que o PS está a pensar fazer sobre isto. Acho que é capaz de ser um bom tema daqui a umas semanas. Espero que seja mais necessário nós estarmos aqui feitos aborrecidos a discutir eleições na Madeira do que uma pandemia ou uma grande macacada. Mas Miguel Albuquerque, estou a jogar as fichas todas em ti. Vítor. Olha, a minha linha direita vai mais uma vez para Javier Milei. Ontem tivemos acesso aos números da inflação na Argentina, continua a cair. Temos agora já valores muito próximos ou anteriores antes do que foi o governo de Alberto Fernandes, e portanto agora já começa a ter uma economia minimamente estável. Os valores ainda são na casa de 2-3% ao mês, para a Europa é bastante elevado, mas na América Latina já não é tão mau como era, por exemplo, os 25% ou 27% de janeiro ou dezembro do ano passado. Portanto, já começa a ter uma economia estável, que já permite, por exemplo, que os bancos comecem a oferecer empréstimos em pesos. Até agora só se podia fazer empréstimos em dólares, porque era impossível, quer dizer, com os bancos conseguirem, com a desvalorização do peso, conseguirem oferecer algum produto financeiro às empresas em pesos, era impossível. E neste momento o peso está mais ou menos equilibrado em relação ao dólar, a economia já começa a ser uma economia estável, as pessoas já vão às compras, já não têm a preocupação de comprar tudo no início do mês, porque no final do mês vão custar mais 30% a 40%, já podem perfeitamente planear a sua vida normal, mais como nós temos na Europa, e eu tenho relatos de pessoas que estão, amigos na Argentina, que trabalharam comigo, ex-colegas, que hoje dizem que já é normal ter uma ida ao supermercado como na Europa, em que os preços da semana passada são iguais aos preços desta semana. Isto entra um bocadinho também, como sabemos, a relação entre Javier Milei e Elon Musk. Uma das motivações de Elon Musk é conseguir fazer
um pouco nos Estados Unidos aquilo que Javier Milei fez uma reestruturação, mas que acima de tudo não teve a ver com a economia privada, não teve a ver com a economia empresarial, mas foi acima de tudo no Estado. Fechar ministérios, fechar organizações que não serviam para nada, eram simples cabides políticos, onde se punha primos, amigos, motoristas, jardineiros, de quem quer que fosse, reestruturar o Estado para que a economia consiga funcionar de uma forma saudável e as pessoas não consigam sofrer. Portanto, um grande aplauso para finalmente, alguém que prova que a economia liberal é possível, basta é ter um bom par deles para lá chegar. E vá lá. E assim acaba esta primeira emissão especial. Para a semana cá estaremos novamente. Despedimos com amizade. Já sabem onde nos seguir. Desta vez, a partir de hoje, também no YouTube. Um abraço e até para a semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal. E em português. Para a semana, juntem-se outra vez.